Pode começar. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 de Segundo Reis. Vamos orar. Senhor nosso Deus amado Pai, graças nós te damos por nos permitir, meu Pai, estar presente mais esse momento para falar da tua presença, para falar da tua palavra. Nos reunimos, meu Pai, diante do Senhor, porque o Senhor disse que onde estivesse duas ou mais pessoas, ali o Senhor estaria também. E nós temos certeza, meu Pai, que o Senhor está no nosso meio. Então eu entrego, meu Pai, todo o crédito desse serviço. O Senhor tem total autoridade, meu Deus, para mudar todos os planos, meu Pai, tudo aquilo que já foi pensado, tudo aquilo que já foi anotado, que já foi escrito. O Senhor pode mudar a qualquer momento, meu Pai, e nos dar um entendimento novo. Que desde já o Senhor venha repreender e amarrar, meu Pai, todos os demônios que tentarem agir para colocar a distração, para colocar, meu Pai, aquele pensamento que não provém do Senhor. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, a mente de cada um de nós, que possamos entender a tua vontade e o que o Senhor quis falar por trás de cada linha. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, tudo o que for feito aqui. Nós entregamos o controle em tuas mãos e agradecemos, pois temos a plena certeza que o Senhor já abençoou. Amém, graças a Deus. No, no capítulo, no último versículo, capítulo 6, no versículo 33, termina com o rei duvidando. Deixa eu ver se foi isso. Ele, ele termina falando que por que ele ia buscar Deus, se era Deus que estava dando todo aquele sofrimento e aquela fome. Ele reconhece que o castigo estava vindo de Deus, não que fosse um castigo, Deus estava disciplinando. Deus não estava castigando para perdição. Deus estava castigando para correção, porque é diferente. Algumas coisas acontecem para perdição e outras Deus permite para que a pessoa tenha tempo de se arrepender e volte atrás. Eles reconhecem que Deus está punindo eles, mas não existe maldição sem causa. Eles não reconhecem que eles erraram, que eles estavam no erro até aqui e que já havia sido anunciado, como a senhora mesmo disse, no capítulo anterior. Então, é muito fácil jogar a culpa dos nossos atos nos outros e não reconhecer que o erro está em nós mesmos, porque Deus é perfeito, ele nunca erra. E ainda que ele estivesse no meio da idolatria, no meio de um povo que não conhecesse o Deus vivo, ou que ele viesse de uma linhagem de pessoas rebeldes que não serviam a Deus, como Acabe e Jezabel, mesmo assim eles, né, tinham pleno conhecimento da palavra de Deus por causa dos profetas. Deus sempre enviou alguém para chegar até esse povo, como ele faz até nos dias de hoje. Eu vou começar o capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esse, esse capitão, tem uma visão diferente. Ele provavelmente era o homem de confiança do rei. E se esse povo, ele andava no meio do povo de Deus e a fama de Deus corria há muito tempo, ele duvida como que Deus ia abrir a janela do céu para acontecer isso. Deus ficou um tempo em silêncio? Não sei. Mas aqui o Eliseu, ele fala que ele ouviu a voz de Deus. E o cara duvida. Eu acho que
Ele deve ter ouvido falar do deserto lá quando o povo estava no maná. Então, se Deus abrisse as janelas do céu, não seria nada de novo, porque Deus fez chover o maná. E a gente pode ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 16. Posso? 16, versículo 4. Então diz o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover o pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na, se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Aqui a gente vê claramente que Deus ele ouviu a murmuração daquele povo e ele disse que ia mandar o pão do céu. Então, é como se Deus abrisse literalmente as janelas dos céus e mandasse provisão. Malaquias também fala a respeito do dízimo que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Só que as pessoas não entendem que as bênçãos de Deus está condicionada à obediência. E um dos pecados que Deus mais abomina é a idolatria, porque Deus, no sentido assim, digamos que se fosse explicar quem é Deus, é um a ser adorado. Então nosso Deus é quem a gente adora, é quem a gente busca, é quem a gente coloca em primeiro lugar no nosso coração. E até aqui esse povo não vinha fazendo isso. Esse capitão, ele duvidou dos servos de Deus. Provavelmente ele conhecia a história do deserto, porque essa história chegou até a gente hoje. Não chegou naquele povo. E eu creio que quando a gente duvida do servo de Deus, a gente está duvidando do próprio Deus. Porque Eliseu não falou aqui que em nome dele, em nome de outra pessoa. Ele disse que ele ouviu a palavra de Deus. E foi o próprio Deus quem falou. Então ele estava duvidando diretamente de Deus. E se você chama Deus de mentiroso, é claro que você vai sofrer as consequências, não porque Deus é mau, é porque você vai colher aquilo que você está plantando. É, eu anotei isso. Só um minuto. Segundo Crônicas, capítulo 20. Pronto, todo mundo? Versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá é o homem que estava vivendo nesse tempo aqui, ou é outro, é o mesmo, né? Então, ele fala que no momento que você crê no Senhor Deus, você está seguro. E quando você crê no servo dele, no profeta dele, você vai prosperar. Esse povo até aqui já viu tantos milagres, já viu tantas coisas acontecer por intermédio de Eliseu, e agora vem um e tenta plantar a dúvida. É como você está na igreja. O pastor está pregando, está dando uma direção, e chega outra pessoa e está ali ouvindo a mesma palavra que você, já viu os mesmos milagres que você, porque sempre tem testemunho no altar,
E eles tentam fazer isso, o diabo tenta colocar a dúvida, fazer com que a gente não acredite naquilo, para que aquela palavra, aquela resposta que a gente está esperando, ela não chega. Como consequência, Eliseu disse que ele ia ver, mas não ia comer. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Mas não porque Moisés duvidou do poder de Deus, mas porque Moisés se deixou influenciar pelos outros. Então, acho que aqui mostra a importância de você ser uma pessoa definida na sua fé, na sua comunhão com Deus. Se Deus está falando com você, você sabe que é diferente, porque a palavra de Deus, quando vem direto para nós, não deixa dúvida. Então, cabe a gente guardar essa certeza e não deixar o diabo plantar a semente da dúvida, porque a dúvida ela não precisa de muitas coisas, ela só precisa de uma brecha para acabar com todo um trabalho que você veio fazendo, para acabar com tudo que você estava esperando até aqui. Ele ele poderia ter ficado calado, ele poderia guardar a dúvida dele só para ele, mas a intenção era realmente ridicularizar o profeta, o homem de Deus, porque muitas vezes é isso que as pessoas que estão na igreja ou na nossa vida, amizade, qualquer coisa, enviado pelo diabo tenta fazer, tirar o nosso foco, fazer com que percamos a nossa visão, a nossa fé, porque no momento que a gente deixa de crer em Deus, para que você vai seguir um Deus? Como o próprio rei falou ali, para que eu vou buscar um Deus se ele foi quem fez tudo isso? Se ele não está nem aí para mim? E é como consequência a gente vê ex-obreiro, ex-pastor que fala a mesma coisa, para mim não tem mais jeito, para mim não vai dar mais, porque deu vazão à semente da dúvida, ouviu pessoas que não estavam bem com Deus e esqueceu de tudo que viveu, de todos os milagres que já viveram, que já viram, que já presenciaram, por um momento de fraqueza ou que não estava vigiando. Mas, mas isso fica de lição. Alguém levantou, né? Olha só. E outro ponto interessante para a gente observar aí é o que o texto fala, o capitão em cujo braço o rei se apoiava. Então, quando a gente se vê cercado de pessoas que nos aproximam de Deus, a gente sabe da influência positiva que isso é. E quando a gente percebe que esse era o homem que o rei ouvia, era quem lhe dava conselhos, era quem ajudava ele a fazer seus planos, né, traçar seus projetos, suas estratégias, a gente vai perceber que quem está lá do lado de Jorão é um incrédulo. Ele confia nesse capitão, provavelmente esse capitão deve ter lá suas aptidões, suas virtudes, né, um campo de batalha. Ele realmente deve ser notável, a ponto do rei chamar para perto de si e confiar nesse homem do jeito que o texto fala. Então, vale a gente fazer essa ressalva de que essas pessoas que a gente nos mantém, que a gente mantém ao nosso redor, elas certamente vão influenciar mesmo o nosso proceder. A gente vai ver aqui um Jorão que ele busca fazer a coisa certa e a gente vai ver um Jorão que toda hora duvida. É um Jorão que entende que Deus é Senhor e, ao mesmo tempo, um Jorão que sempre acredita, ou melhor, não acredita que a vontade de Deus possa prevalecer, né? Que a surpresa de Deus possa acontecer, o milagre possa existir. Ainda que ele já tenha visto, como a gente já percebeu ao longo dos textos, ainda que o próprio Jorão já tenha visto vários livramentos em Israel, para Israel, pelo próprio Deus, vários livramentos para a própria pessoa dele, pelo próprio Deus, ainda que ele já tenha visto o próprio Eliseu falando coisas maravilhosas e se cumprindo,
né, a gente vai perceber aqui que ele não mantém uma fé consistente. E outra coisa que eu acho interessante é que durante o cerco de Samaria, o texto não fala, capítulo 6, o texto não fala que Jorão buscou a Deus, nem mesmo a Eliseu. Mas é interessante que logo no começo do capítulo 7, que com certeza é continuidade do 6, logo que o capítulo 7 começa com ele buscando Eliseu. Não por um propósito virtuoso, porque ele está indo lá matar Eliseu. Ele está indo lá com raiva de Deus e vai despejar a ira dele sobre a vida de Eliseu. Claro que ele não vai ter êxito, mas o que a gente observa é que quando ele busca, mesmo que da maneira atabalhoada dele, ele recebe uma resposta de Deus, né? Deus vai usar Eliseu para falar que está vindo o resgate, está vindo a salvação, está vindo a provisão, está vindo a solução. Interessante a gente observar que tem de haver uma provocação a Deus. Tem que haver uma provocação. Mais uma vez, Israel vai ser beneficiado, mas quando alguém saiu da inércia, é que algo vai acontecer, né? Ainda que seja de uma forma atabalhoada. Era isso aí que eu queria dizer. Esse era o próximo ponto. Por que que aquele capitão, ele não entendia, não acreditava na palavra de Eliseu? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se aquele homem tivesse um pouco de conhecimento, se ele fosse mais espiritual, se ele buscasse entender um pouco mais de Deus, ele ia entender que para Deus nada é impossível. Que se Deus já tinha feito lá atrás, ele faria novamente, porque todos os milagres eles se repetem. Não, não tem nada de novo. Pelo menos até aqui não tinha nada de novo. Já houve ressuscitação, já houve multiplicação, já houve machado que flutuou sobre as águas. Então, um Deus que faz tudo isso, ele não poderia mandar uma provisão? O povo estava murmurando, a provisão ia chegar daqui 24 horas. Então, eles estavam lá todo aquele tempo sem comer. Era mais um dia só. Era só um tempo de espera, aquele negócio que diz, né, que a promessa tem um tempo de espera. Mas como ele não entendia Deus, ele não conhecia de Deus, e tinha o próprio Deus dele, então os deuses deles não faziam. Eles clamavam, matavam, sacrificavam seus filhos e não faziam nada. Então ele achava que Deus era o mesmo vendo a mão de Deus se manifestar durante todo esse tempo através de Eliseu e provavelmente, não sei, com Elias, não sei quanto tempo se passou de Elias para cá, mas há os boatos, né? A fama corre. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos filhos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos.
Sabe aquela história de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Esses leprosos, eles ficaram ali, eles estavam entre a cidade e o arraial. De todo jeito, a morte era certeza. Só que eles escolheram morrer lutando. Eles não se prostraram. Eles tiveram aquele momento de reflexão. Se eu for para lá, eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de todo jeito. Se eu for para o outro lado, eu vou morrer também. Mas pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. Ou pelo menos eu vou morrer buscando o que comer. Eu vou morrer buscando algo que me garanta viver mais um tempo. Porque dependendo do grau da lepra, eles iam morrer de todo jeito. Só que eles não aceitaram ficar naquela situação. Isso aí. Eles não adianta só você ter a fé. É preciso você ter inteligência. É você se revoltar como um Gideão. Eu acho legal essa passagem de Gideão, porque ele se revoltou. Estava todo mundo lá, fugindo, se escondendo, e ele foi malhar, pisar o trigo no lagar. E foi um anjo. Ah, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão já estava tão na força do ódio, ele olhou, se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando por tudo isso. E a resposta foi tão, mexeu tanto com Deus, que ele fala que quando vira, já não é mais o anjo, é Deus, que a gente entende hoje como o Senhor Jesus. Olhando assim, por outro lado, podem dizer que Gideão foi desrespeitoso, que ele foi arrogante, mas não. Ele expressou a revolta que ele já estava vivendo, e antes disso, ele já foi lá com atitudes. Porque Tiago fala que uns têm fé, mas não têm obras, e outros mostram as obras com fé. A gente pode ver isso em Tiago no capítulo 2. Versículo 14 também. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Te mostrarei a minha fé. Tá por aqui mesmo, ele vai continuando. Como que o milagre ia acontecer se ninguém se colocasse à disposição de Deus? Se desde que Deus criou o homem, Deus não fez mais nada sozinho. Ainda que fosse Deus que proporcionasse o extraordinário acontecer. Um homem, uma pessoa, ela tinha que se colocar à disposição e dar o pontapé inicial nisso daí, para que esse milagre acontecesse. Esses leprosos aqui, eles já estavam na beira da perdição, mas hoje em dia a gente fala, né, que a gente não descobre o quão forte nós somos até a nossa única opção é ser forte. Eles não tinham mais o que fazer, de todo jeito eles iam morrer. Só que isso chamou a atenção de Deus. Não precisa muita coisa para chamar a atenção de Deus, para mover a mão de Deus na nossa vida. É só usar a fé seguida de uma inteligência. É você pensar, não é qualquer revolta, revoltar por revolta sem causa, aqueles revoltados sem causa. Não. É você estar passando por uma situação, saber que você tem um Deus e não aceitar aquela situação. Tem casos, e existe casos e mais casos, mas a partir do momento que você coloca o seu entendimento para funcionar, você vai buscar uma maneira de fazer com que Deus haja a seu favor. E só ter a fé não basta. Tiago já deixou bem claro aqui.
E isso mostra para a gente, porque quantas vezes a gente está aí lutando contra um problema, orando, fazendo e acontecendo e não resolve nada. Até o momento que a gente parte para cima do problema com tudo, pega Deus, coloca no canto da parede e o milagre acontece. Por quê? Porque você fez a sua parte. Você foi lá e provocou o milagre. O milagre, para ele como acontecer, ele vai ter que ser provocado. Eu parei no versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruídos de carros de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Só um minuto. É, eu fiquei imaginando, não sei se alguém concorda, mas quando o rei mandou ir atrás de Eliseu, mandou o exército e como é o nome dele? O moço lá de Eliseu, o moço de Eliseu, ele pode falar. Gease. Esse. Ele estava com os olhos fechados e Eliseu pediu para Deus abrir os olhos dele e tinha lá um monte de gente, né? Tinha um exército de Deus, cavalos, carros e tal. Eu imaginei que no momento em que esses leprosos tomaram essa decisão, o Deus mandou esse mesmo exército que estava lá para ir na frente. Fizeram todo esse barulho. E assim como os olhos de Geazi estavam fechados para enxergar o exército de Deus, daquele povo também. Eu fico imaginando por que que eles não correram nos cavalos. Porque eu lembro de um versículo que fala, né? Se você se cansa andando com quem vai a pé, como você vai competir com alguém que vai a cavalo? Pela lógica, eles montariam os cavalinhos dele e dava no pé. Só que o desespero deles foram tão grande, que eles saíram do jeito que estavam. A gente vê aquelas pessoas que é usada pelo mal para tentar destruir alguém que é de Deus. E depois o diabo se volta contra eles mesmo, porque quem é de Deus é blindado e protegido por ele. E ainda que eles consigam concretizar os seus planos na vida dessa pessoa, podem até abalar, mas não vai destruir, porque o próprio Deus vai estar lá como escudo. Então alguém vai ter que pagar o pato. A fúria do diabo vai ter que cair sobre alguém. E eles ficaram tão desesperados, que saíram doidos, acho que procurando qualquer buraco para se enfiar. Então, o próprio Deus confundiu aqueles exércitos, porque quatro homens leprosos, que já estavam praticamente com sua sentença de morte decretada, resolveram não aceitar mais passar fome, porque se tem uma coisa que dói, é fome. É uma coisa assim, desesperada. Se você dormir um dia, ficar um dia sem comer, já é complicado. Imagina você ficar, sabe Deus quanto tempo esse povo estava aqui sofrendo. Eu não me lembro de ter visto a quantidade de tempo que essa fome já vinha se alastrando por aqui. Então, o exército de Deus está ali já preparado. Você só precisa dar um passo e Deus já colocou cada coisa no seu lugar, tudo se encaixa. Quando você tomar atitude, as coisas vão acontecendo, não é que veio acontecendo do dia para a noite. Deus já tinha preparado. E foi você quem atrasou a sua bênção na maioria das vezes. Tem vezes que o diabo consegue intervir, que nem ele fez com Daniel? Tem. Mas muitas vezes Deus não faz acontecer porque a pessoa estava ali esperando cair do céu. E do céu só vai cair avião, chuva ou cocô de passarinho.
Ah, e ainda tem isso, né? O desespero desse povo muitas vezes mostra o desespero quando a gente recebe uma notícia ruim. Eu me lembro que eu fui no. Hoje em dia não cai mais, não. Literalmente, não cai mais, não. Eu me lembro do dia que eu fui num médico e ele, duas vezes, uma médica disse que ia colocar um parafuso no meu braço. Eu olhei para a cara dela, falei: você vai furar meu braço para colocar parafuso? Saí de lá, nem a medicação eu tomei, fui para casa. Da última vez foi num or- or- ortodontista. Ele disse que teria que serrar minha boca, colocar aparelhos, pegar a motosserra, ainda fez o barulho da motosserra. Zzz, eu fiquei parada. E foi só ladeira abaixo. Ele começou a falar, começou a falar, começou a falar, e eu só imaginando a serra no osso. Zzz. Se me perguntar o que é que ele falou depois disso, eu acho que eu só lembro de duas palavras, porque parece que abriu o chão e eu estava em queda livre. Fui caindo, caindo, e depois eu falei: ó, Deus, eu sinto muito, o senhor vai ter que me sustentar até eu morrer. Mas isso aí eu não vou fazer, não. E não vou dizer que eu ainda não, que eu não sinto mais as coisas que eu sentia pelo motivo que eu busquei ele. Mas, ó, 99% curada. Para dona Lília, que dizia que Deus era com os dentistas, eu tô, ó, aquele 1% já dizia safadão, né? Mas o desespero, ele tira essa nossa capacidade de pensar. Ele faz a gente esquecer quem somos, o Deus que servimos, de onde vimos e aonde a gente quer chegar. E se a gente não se controlar, porque é normal, você vai sentir. O que é normal, o que não é normal, é você deixar que ele persista por muito tempo. Se for da vontade de Deus, eu ter que ir para a mesa de cirurgia, como ele falou, eu vou. Mas se não, no que eu puder resistir e a minha fé me sustentar, eu vou continuar bem longe dela, viu? Mas e o desespero é quase no mesmo páreo da dúvida. Tem quase o mesmo efeito, porque tira a razão, tira a razão, deixa a gente, já vi gente ficar desnorteado e por causa de um momento de desespero, por causa de uma coisa que não parou para pensar, uma notícia maldosa, que foi o que aconteceu com Elias. Elias estava lá firmado no monte com Deus e só porque Jezabel disse que ele ia morrer, ele foi lá, já tinha, perdeu, né? Foi punido até por isso. Se bem que ele subiu vivo, nem passou pela morte. Mas manter a sobriedade, a nossa fé em Deus é importante, porque a gente perde o rumo, a gente não sabe nem como lutar. Esse povo aqui saiu doido, mais pra frente a gente vai ver que até a roupa esse povo estava tirando, para conseguir correr mais rápido. Chegando, pois, aqueles leprosos, versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã. Peraí, deixa eu voltar de novo, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calarmos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá estava, e eis que lá não havia ninguém, voz, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Quando esses leprosos chegaram lá,
Eles só tiveram o trabalho de comer. Eu não entendi, se alguém tiver um entendimento aí, pode trazer, por que que eles esconderam aquelas coisas. Eu não consegui entender isso. E depois, outro momento de reflexão, eles pensaram nos outros. Eles poderiam muito bem dizer, ó, a gente estava aqui, exilado, fora, com essa doença, ninguém se importou, talvez ninguém se importou, também o povo lá não tinha nem para eles. E quando eles receberam a recompensa de Deus, eles comeram, se fartaram, eles foram lá, eles disseram que era dia das boas notícias, as boas novas, né? Eu fiquei imaginando o evangelho, porque, se eu não me engano, eu nem pesquisei, mas o evangelho significa boas novas, não é isso? E eu fiquei pensando, como que a pessoa que conhece a Deus, que estava no sofrimento, e conheceu a Deus, recebeu a paz, buscou, se libertou, recebeu o Espírito Santo, e teve outra paz maior ainda, porque o Espírito Santo é aquela paz, você enfrentando o inferno, mas você tem paz. Você partou a sua alma, e ela recebeu tudo isso, e vê outras pessoas passando pelos mesmos problemas que elas, e não fala desse Deus bom, desse Deus maravilhoso, desse Deus que sustenta, desse Deus que provém, porque não é que você vai viver uma vida de mil maravilhas, mas em todos os momentos o Espírito Santo vai estar lá, vai lhe dar experiência. Eu estava eu estava atendendo uma pessoa esses dias e o diabo, eu percebi claramente a intenção do diabo de colocar dúvida na pessoa. Não é nem tirar a pessoa da igreja para colocar dúvida. A pessoa falando: Deus, eu cheguei na sua casa com saúde, eu estou bem e hoje eu estou aqui cheio de doença. O meu marido fala que eu estou servindo a Deus e eu estou aqui toda acabada de doença. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, primeiro que o nosso corpo é uma máquina que vai se deteriorar, querendo ou não, vai se deteriorar. Segundo, na maioria das vezes, foi aquilo que a gente causou, foi aquilo que a gente deixou de fazer, foi um cuidado que a gente deixou de ter, foi um excesso e a gente vai colher as consequências. Terceiro, a gente vai morrer, ninguém vai ficar para semente. Diz, até falei para ela do bispo Maduro, chegou na igreja com uma doença, foi curado, foi muito usado por Deus e no final da vida a doença voltou e ele viu lá Deus, morreu e foi feliz, mesmo no hospital ele foi feliz porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Aí a pessoa falou, realmente é isso. Eu falei, olha, se Deus curar, ele é Deus, não é papo daqueles crentes bitolado, não. Mas se ele não curar, a gente vai ser Deus também, porque o diabo, ele consumiu Jó sem causa, colocou doença, e mesmo assim, Jó, ele não blasfemou contra Deus. E não é errado a senhora questionar a Deus, não é errado a senhora pegar aí e confrontar Deus. O que não pode é a senhora duvidar, duvidar. Ele não está permitindo que a senhora passe por isso, porque ele é um Deus ruim. Ele está permitindo a senhora perceber o quão forte a senhora é. Se dê para Deus, se dê para Deus. Várias vezes eu vou fazer um trabalho para Deus, ruim. Terça-feira eu fui para o ponto de oração com os meus tornozelos inchados. Não sei se a dona Cida viu, mas eu mostrei para a Rai e mostrei para a Dai. Meu pé estava bem inchado, os dois. Mas mesmo assim eu fui, eu poderia dizer, não, eu não vou, vou ficar em casa. Eu já tinha 2 ou 3 semanas sem ir para o ponto de oração por causa de trabalho. E naquele dia eu já estava já perto de ir, eu comecei a sentir o pé inchar. Foi inchando, que eu estava num lugar alto com os pés sem estar apoiado, e ele foi ficando daquele jeito. Aí a pessoa falou, porque eu tô assim? Eu falei, ó, confia em Deus. Confia em Deus, você está fazendo a sua parte. Você tá indo sexta-feira, tá buscando. Ela, ai, Maiana, mas eu não posso mais nem pegar na vassoura. Eu falei, não pode pegar na vassoura? Faz outra coisa. Mas se dê para Deus, que uma hora ou outra Deus vai fazer o que for melhor para sua vida. A senhora não pode deixar esses questionamentos aí virar dúvida, porque é isso que o diabo quer. Que a senhora duvide da grandeza do Deus que a senhora tem e se afaste.
ele vai enviar pessoas. Lá ele enviou o capitão, aqui ele enviou o marido dessa senhora. Então, eu falei para ela, eu já passei por alguns problemas, e mesmo assim a gente vai resistindo, a gente vai prevalecendo, porque na hora que Deus vê que a gente não suporta mais, ele vai entrar com providência. Deus disse que ele não vai dar um cargo, um cargo, um peso, que ele não vai dar um peso que a gente não pode, um fardo, é isso mesmo, um fardo que a gente não possa suportar. Aí ela ficou assim, ela falou, a gente conversou um tempo e ela entendeu isso. Quando foi ontem, o pastor falou a mesma coisa. O Espírito Santo está com a gente para a gente ganhar, sim, mas ele também está com a gente nos momentos da perda. E uma perda ou qualquer outra coisa que a gente tenha não significa que a gente é de Deus. Significa que são os desertos que a gente vai passar, mas que se a gente continuar fiel, a gente vai permanecer, porque no final o nosso alvo é a salvação, é a vida eterna. E esses leprosos aqui, eles fizeram isso. Eles, eles entenderam que se eles não fossem comunicar, se eles fossem esperar, eles seriam culpados, porque enquanto eles estavam se fartando, tinha um monte de gente lá passando fome, tinha velhos, tinha crianças, tinha todo mundo. E eu acho que na questão espiritual é isso. É você saber que Deus está apartando a sua alma, que Deus está sustentando, e você não falar desse Deus para outras pessoas, você não levar esse Deus para outras pessoas. Porque hoje em dia, para você falar de Jesus, você não precisa nem sair da sua casa. Você manda uma mensagem pelo WhatsApp, você manda uma mensagem de texto, você compartilha uma mensagem pelas suas redes sociais. Não tem desculpa. Antigamente não existia nem carta. Quando o mensageiro chegava, às vezes a pessoa já estava até morta, que nem no caso de Lázaro. Se bem que Jesus ainda demorou mais um tempo, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, num piscar de olho, você faz uma mensagem rodar o mundo. E eles tiveram essa preocupação. É o cuidado com o outro. Como que você tem o Espírito Santo e não se preocupa com a outra pessoa? Aí é de fazer os outros pensar duas vezes se realmente você tem Deus ou não. Porque quanto mais você tem, mais você quer dar. Se você se torna uma fonte ela vai jorrando, 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 e vai saciar a sede de muitos. A senhora levantou a mão ou foi impressionante? Você fez aí um questionamento sobre o porquê dos leprosos primeiro darem uma de egoístas e depois se fazerem generosos. Vamos lá pensar racionalmente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eles invadem uma primeira tenda e se abastecem. Eles invadem uma segunda tenda e se abastecem. Quando eles percebem que ali tinha muito mais e que era óbvio que dava para dividir, a consciência pesa e acusa. E aí eles têm um entendimento. Não, olha, vamos falar para geral, porque se a gente guardar só para si, com certeza o pessoal vai vir para cima da gente com pau e pedra e vão nos acusar de egoístas, né? E certamente vão nos matar. Então, isso passou na cabeça deles, mas em primeiro momento, o natural seria, pô, isso aqui dá para a gente sobreviver. Eles eram excluídos, né? Os leprosos não viviam em comunidade, eles eram excluídos. Já parou para pensar do que eles vivem, o que eles comem, onde eles moram, o que eles vestem? Então, eles vivem numa uma condição de miséria. Aí, quando de uma hora para outra aparece mais que alimento, ainda aparece vestes, ouro, prata, pô, vamos guardar isso aqui, porque pelo menos vai bancar a gente por um bom tempo. E aí eles percebem que o arraial é rico, cheio de preciosidades. Eles não sabem da palavra de Eliseu, eles não sabem da profecia de Eliseu. Isso aqui é um outro momento. O que eles estão buscando realmente é algo para saciar as próprias necessidades. A gente vê que o texto diz que eles estavam famintos, o cerco estava afetando Israel, mas também piorava ainda mais a condição deles. Não tinha nem esmola para chegar lá, estava faltando para Israel, imagina para os leprosos. Então, quando eles acham, é fácil a gente entender. Quando a gente chega
na igreja. Quando a gente chega até Jesus, é fácil a gente entender que a gente quer Jesus para a gente. E a gente primeiro vai se preencher, cuidar de si. Não tem como você dar o que você não tem, né? É uma coisa normal. Quando você está abastecido, quando você realmente tem o Espírito Santo e você tem tudo, não tem mais nada que você precise ter. Tem o Espírito Santo, tem tudo. O resto é consequência. Então aí é que você começa nesse processo que a Maiana trouxe. Você começa a dar o Espírito Santo, você começa a evangelizar, você começa a cuidar de pessoas, você começa a dar o que você tem. Por quê? Porque você agora já tem tudo. Enquanto você não tem, é meio complicado a gente ser hipócrita e de pensar, opa, eu tenho nada, vou dividir com todo mundo. Não tem como, né, gente? Então, quando está sobrando, é que tem. Ah, não, mas tem o vizinho lá, ele é pobre e miserável, mas eu bati lá na porta, ele tinha 1 quilo de feijão. Beleza, ele tinha alguma coisa. Ele tinha alguma coisa, né? Então, você não dá o que você não tem. Quando eles percebem que o que tinha lá ia sobejar, era muita coisa, vamos lembrar que não são pessoas assim cristãs, são pessoas excluídas da sociedade, lutando por sobrevivência. Bom, quando eles percebem que tem o suficiente para eles e muito mais para todo Israel, então eles chegam e falam: olha, se a gente fizer segredo disso aqui, vai ser problemático para a gente. Então, vamos anunciar para o rei. E eles tomam a decisão acertada, obviamente, mas é parte de um contexto. Isis quer falar aí? Numa leitura fria, na primeira leitura, eu tinha entendido que eles achavam que aquele arraial tinha lá os inimigos, e quando eles chegam, percebem que está vazio, eles correm para guardar o que eles tinham conseguido, com medo até dos sírios virem, voltarem para aquele local e eles não terem como depois poder pegar novamente. E aí, quando eles começam a dar o arraial, eles percebem que está abandonado, que eles agarraram. O povo travou. Travou a Isis. Como é que você está aí agora? É isso, eu entendi que eles achavam que a pessoa já estava montado. E quando eles chegaram na tenda, porque se os filhos morrer, quando ele muito mais seguro, até para depois. Ô, Isis, tudo que você falou travou. Já pensou aí, velho? Vamos levar aqui adiante, Maiana. E aí depois ela volta e faz o comentário dela. Então, toca o bonde. Toca o bonde. Posso? Uhum. Deixa eu achar quando foi que eu parei, viu? Verso 10. Não, no 12. Eu nem vi você lendo 11, mas vai. Eu parei no 11. Então, Tá bom, deixa eu voltar.
Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar logo no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que eles, bem sabem eles que estamos esfa, esfaimados, esfaimados, isso aí. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e, e entraremos nela. Então um de seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Quando o rei fica sabendo dessa notícia, ele não acredita que os sírios fugiram. Ele acha que foi uma estratégia de guerra para quando eles saírem ao encontro lá em busca de comida, o exército emboscar eles. Ele é tão incrédulo, mesmo buscando a Deus. Não é que, às vezes, não é nem culpa da pessoa. O diabo cega o entendimento dela e não deixa ela acreditar no que Deus fala, né? Porque o homem de Deus já tinha dito que a essas horas, no dia seguinte, lá quando ele falou, teria provisão de comida e tudo lá. E ele ainda assim não confiou na palavra do homem. O milagre está acontecendo e mesmo assim ele não acredita. É como aquelas pessoas que testemunham o milagre. Elas até falam de Jesus para outras pessoas, mas elas mesmo não acreditam que Deus pode fazer na vida dela. É uma pessoa que fala: você está doente, vai lá na igreja que Deus vai te curar. Você está passando por isso, vai lá que Deus vai te curar. Mas e por que Deus não cura você? Ou por que Deus não vai fazer na sua vida? Deus já está fazendo, mas ela não consegue ver a mão de Deus. E eles aqui, conhecendo as táticas do inimigo, né? Ele não acreditou de início. E o outro fala quase que praticamente o que os leprosos disseram: se a gente for, alguns vai morrer. E se a gente não for, vai morrer todo mundo, como os que já morreram. Então, não tinha mais o que ser feito. Ou você vai morrer lutando, ou você vai morrer lá sentado, como dizia Raul, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É um rei que, não sei o que dava na cabeça desses reis, não. Eles achavam que podia ser Deus, que tudo tinha que ser feito da vontade deles, que não é aquela pessoa que acha que ela tem que ser servida, que Deus está ali como um garçom para fazer as vontades delas. E no momento em que Deus ainda faz o milagre acontecer, elas ainda querem que Deus dê na mão sem elas se dar o trabalho de nada. É engraçado que chegam os servos dele, que era para estar indo lá segundo as ordens deles, mesmo que tenha os conselheiros, é quem vai dizer para ele o que tem que ser feito. É, é difícil isso. É você não deixar sua espiritualidade desenvolver. Esses servos, aqui para a gente aparece simplesmente servos, mas esses servos são parte da corte. Então, podem ser os próprios conselheiros também, podem ser parte do exército, os capitães, tá? Então, quando a gente olha servo, às vezes a gente fica com o olhar pensando que é aquele que é o faxineiro, é aquele que está limpando o salão. Não, não é bem isso, não. É, todos que estavam ali eram servos, até aquele capitão em cujo braço o rei se apoiava, era um servo.
Então, a própria corte falou com ele: não, vamos em frente, vamos lutar. Mas é muito natural, pessoal, ele pensar isso. Ah, isso é uma estratégia de guerra. Vamos nos afastar, vamos deixar o rato sair, e quando o rato sair para pegar o queijo, a gente vai e avança sobre ele, invadimos a cidade e matamos toda a população. Realmente isso poderia acontecer, é muito plausível. Isso tem cara de milagre? Só tem cara de milagre porque é que a gente está lendo já antes. Mas para ele, não, isso tem cara realmente de uma emboscada, né? Como ele já não tinha um grande entendimento. Perceba, pessoal, ele tem boas intenções. Que hora é que isso aqui está acontecendo? De noite, madrugada. Se fosse um rei que não fizesse caso de toda essa situação, que não tivesse nem aí para sua população, continuaria dormindo. Não está faltando comida para ele, está faltando comida para o resto. Mas para ele não está faltando, tá? Então, vai chegar a faltar com certeza. Mas não está, ainda não. Mas ele vai, se levanta no meio da noite e ele vai tentar fazer alguma coisa, né? Como um líder, ele tem que ser precavido. Não dá para ele simplesmente botar a cara e acreditar piamente na primeira mensagem que ele recebe. Então, ele está indo com prudência. Natural. Natural. Ele não sabe viver o sobrenatural. Mas no natural, qualquer pessoa pensaria: pô, isso é uma emboscada. Haveria algum motivo para o exército da Síria sair daquele lugar? Que ameaça foi imposta a eles para que eles se amedrontassem e largassem tudo para trás? Pensar? Nada. Obviamente, só o poder de Deus. Se a gente estivesse lendo um livro que não tivesse havido a profecia antes, com certeza estaríamos, é, a, é, a, como é que se diz, abraçando essa narrativa e pensando, pô, é mesmo, o rei tem que se proteger. Mas, enfim, o que eu quero pontuar, eu acho o Jorão um cara legal. Ele está tentando fazer a coisa certa e proteger o que ainda lhe resta. Mas, de fato, o que ele deveria fazer, no mínimo, arriscar, sem sombra de dúvidas. Assim como os leprosos arriscaram, tinha mais nada a perder, partiram para cima e conseguiram alguma coisa. Então, eles agora têm que partir também para o risco. Né? E é isso que os servos, entenda esses servos, a corte, conselheiros, né? Governantes, aquele povo lá todo. Eles vão e aconselham: não, não, vamos para cima, tá? Até aqui, ninguém, realmente ninguém acredita que é o sobrenatural de Deus, porque não aparece, né? No meio da madrugada, não faz nenhum sentido. Eles estavam realmente derrotados. Não faz sentido a coisa acontecer miraculosamente, a não ser para quem, como Maiana trouxe logo no início, tem uma visão espiritual. Mas estamos falando de um Israel caído, um Israel caído. Por isso que Deus, penso eu, permanece sendo misericordioso e ele faz misericórdia aos montes. Quando Jorão vai para cima de Eliseu, as intenções dele são muito ruins e ele acabou de murmurar contra Deus. Mas você vê Deus aqui tratando, cuidando, não está sendo agressivo, não está sendo incisivo, está sendo zeloso, um pai amoroso. Eu vou ainda mais, pessoal. A gente vê que Eliseu, ele fala que aquele capitão vai morrer. Mas o texto necessariamente não diz que ele vai morrer porque ele murmurou, porque ele duvidou.
A profecia fala de algo que vai acontecer. A profecia fala de fatos que vão acontecer. A provisão vai vir porque Israel merece? Vamos concordar que não? É porque Deus é misericordioso? A morte desse homem vai vir porque ele merece? Nossos olhos críticos vão apontar logo, sim, ele duvidou. Mas talvez não, simplesmente ele ia estar lá na situação e como aquele povo ia correr para cima da comida, eles estão desesperados. Maiana trouxe aí para a gente que em desespero a gente não pensa, simplesmente age. Aquele homem está no meio da história, segurando lá as portas e simplesmente ele é atropelado, cai. Tu acha que ninguém vai parar para levantar? É que nem o primeiro momento dos leprosos. Eles estão desesperados. Eles vão cuidar primeiro de si, não vão olhar para quem está ao redor. Quando estão abastecidos, aí agora não, vamos anunciar para o rei, vamos anunciar para Israel, todo Israel. A mesma coisa vai acontecer com esse povo. Eles vão saber da notícia da comida. Não sei se, em princípio, eles vão lembrar da profecia de Eliseu. Não sei, porque eles, nesse momento, estão irracionais, né? Quando o ventre aperta, a coisa realmente fica difícil. E eles simplesmente vão procurar saciar a sua necessidade básica, que é a fome, tá? Então, talvez esse homem não tenha sido morto por causa da sua incredulidade. Pode ser que sim, não duvido. Mas pode ser que não, também não duvido. O texto não deixa isso claro. Não parece que simplesmente é aqui, ó. Porque se fosse para ser um juízo divino, não faz sentido o capitão morrer, sendo que ele provavelmente também é um israelita, e todo o resto da nação ser beneficiado. Sendo que não tinha só ele de incrédulo, o rei era incrédulo, aquela massa era incrédula, mas Deus estava trabalhando, estava agindo. Deus tem muita paciência com a gente, entende? Deus tem muita paciência, meu ponto de vista aí. Travou. Eu creio que foi porque ele duvidou, e principalmente porque duvidou do próprio Deus. Porque, ainda que não fale, eu lembro dos espias. Por que que só Caleb e Josué entraram lá na terra prometida? De toda aquela geração, só eles dois acreditaram que ia acontecer. E quando Eliseu disse ali, foi o próprio Deus. Então, se ele duvidou do que Eliseu estava dizendo, ele estava duvidando do próprio Deus. Mas, vamos para frente. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua prece, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Ainda naquela ideia de que quando você está no desespero, você vai soltando tudo, você não liga para nada, eles foi tirando o que era de precioso, a arma. Porque se eles estavam fugindo para salvar suas vidas, não faz sentido eles largarem as armas para trás. É a mesma coisa quando você quer Deus. Você vai se despindo de você, você vai deixando o seu eu para você poder expor diante de Deus as suas debilidades, a sua nudez, aquilo que a sua alma realmente é. Você joga fora as armas que você usava no mundo, a mentira, tudo que você fazia para se dar bem, você vai deixando de lado. Você vai mostrando para Deus que você está ali, tão somente só você e a sua alma está buscando ajuda. Mesmo que esse contexto aqui seja o povo inimigo,
Mas eu me coloco nessa condição. Você vai até Deus e você tem que tirar aquela capa. Você tem que tirar o jeitinho que você costumava dar. Você tem que chegar diante de Deus como o profeta Isaías. Orava nu. É só você, ó Deus, eu sou isso aqui. Eles queriam salvar a vida deles e a gente quer salvar nossa alma. Eu estou aqui, estou mostrando para o Senhor a minha fraqueza, o quão frágil eu estou. É você se colocar na condição de alguém que realmente necessita do cuidado de Deus. Isso é um entendimento, não nesse caso aqui, eles estão fazendo isso, mas aqui é o povo inimigo, na verdade. Mas no nosso caso é isso. Se a gente quer uma vida nova com Deus, a gente tem que se despedir, tem que abandonar tudo que a gente fazia de errado antes de Deus, porque não vai mais caber na nossa vida hoje. É você abandonar tudo mesmo que te afastava e te impedia de chegar a Deus. Porque a mentira te prendia no lugar, a prostituição te prendia no lugar. Então, cada pecado que você foi abandonando no trajeto até chegar a receber o Espírito Santo, até mesmo antes do Espírito Santo, que é um processo que depende muito da pessoa. Mas quando você chega na presença de Deus, e muitas vezes a gente chega, mas está com uma dracma perdida. Não sabe o que quer, está lá perdido, ouvindo várias e várias vozes. Mas quando você realmente tem aquela sede, aquele desespero por Deus, você faz isso. Você vai se desprendendo de tudo que estava te amarrando no lugar. Todo aquele peso desnecessário, aquela carga, você vai jogando fora. E esses aqui, eles estavam tão desesperados para salvar a sua vida, embora eles eram inimigos do povo de Deus, e estava fazendo isso, se livrando, tirando roupa, tirando arma, tirando isso, tirando aquilo, para ficar mais leve, para conseguir correr melhor. Imagina quanto que esse povo não correu à distância. E muitas vezes, no meio do trajeto, Maiana caiu. Daqui a pouco ela deve voltar. tirar tudo, vai ser necessário isso. Tirar tudo que nos atrapalha de chegar até Deus. Tudo o que nos atrapalha de alcançar o nosso alvo, que é a nossa salvação. Porque, de todo jeito, aqui o que eles estavam querendo era ser salvo. Querendo salvar o corpo, mas a gente lutando para salvar a nossa alma. E a gente ainda corre com aquele objetivo de não somente salvar a nossa, mas de salvar a dos outros também. Algum comentário? Eu posso seguir? Pode seguir. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos filhos, e assim se vendiam alqueire de flor. É alqueire mesmo? Um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda do portão ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta. E ele morreu, como falara o homem de Deus, o que como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara. Versículo 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. É, como eu falei, né? O desespero pela fome.
é tão grande. A fome em si já é uma dor, uma das piores. E quando a pessoa acha comida, a pessoa fica desesperada. É como um bando de animal faminto que encontra lá digamos que um bando de leão que encontra um cervo. Cai todo mundo em cima daquele coitado daquele cervo ali, que ele não tem nem tempo de respirar. Nem, eu acho que ele pensa em correr, e a manada já está lá cercando a pessoa, no desespero desse povo aqui. A palavra de Deus se cumpriu. Por quê? Porque a palavra de Deus vai sempre se cumprir, independente do que aconteça. Pode passar um tempo, dois tempos, mas aquilo que ele determinou vai acontecer, independente se você vai crer ou não. Se você não crer, vai ter outras pessoas que vão ter. E o milagre vai acontecer na vida delas e você não vai acontecer na sua porque você duvidou. Esse guarda aqui, eu creio que se ele não tivesse duvidado, se ele não tivesse falado o que ele falou, ele sim ia desfrutar, porque o rei poderia colocar qualquer outra pessoa lá no lugar. As palavras, as maldições que tiver que acontecer, não necessariamente tem que acontecer na minha vida. É uma questão de você dar ouvido à voz de Deus, porque enquanto você dá ouvido à voz de Deus, como a gente já viu lá em 2 Crônicas, com o próprio Josafá, que era amigo desse rei, se você crê em Deus, você vai estar seguro. Por mais que as evidências digam que não, por mais que toda situação diga o contrário, Deus ele vai sempre dar um jeito da palavra dele se cumprir na sua vida. Foi assim com Josué, com Caleb, aquele povo todo morreu no deserto. Foi assim com Moisés. Não, no caso de Moisés, não foi nem que ele não creu, foi uma atitude pensada. E trazendo isso, a gente ainda para, ó, se eu deixo o desespero tomar conta de mim, eu vou agir por impulso. E vai ser nenhum impulso que eu vou me complicar com Deus, porque Deus perdoa o pecador, ou Deus perdoa, mas ele não vai isentar da culpa. Eu vou colher, até porque é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. E é nesses momentos aí e nas mínimas coisas. Germa dizia para mim sempre isso, uma obreira lá da minha escola. Ela dizia, Maiana, é nas mínimas coisas que Deus deixa de abençoar. É nas mínimas coisas como Deus fala. Se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Porque se você é fiel a Ele agora, que você não tem nada, a probabilidade de você ser fiel quando você tiver tudo é maior. Mas isso vai de pessoa para pessoa também. Foi uma palavra aqui que, se ele talvez tivesse se arrependido do que falou, tivesse pedido perdão, Deus ia lá e ia voltar atrás na sentença. Mas não, então, entre tudo que a gente leu, eu vejo a necessidade da gente ter a fé, a necessidade da gente parar para pensar, saber como usar a nossa fé, pensar no próximo e jamais duvidar de Deus nem dos seus profetas. E saber que ainda que a gente erre, procurar o conserto. Porque hoje em dia a gente tem o Espírito Santo que nos dá o dom do arrependimento. E ainda que você não consiga se arrepender, você fala para Deus, ó Deus, eu sinceramente eu fiz isso, eu não me arrependi, mas eu quero o arrependimento. E Deus vai ver a sinceridade no seu coração e ele vai te poupar. Porque quantas e quantas vezes ele poupou Davi? Quantas vezes Davi errou? Davi mandou o cara ser morto. E mesmo assim, quando veio a exortação, veio o arrependimento, ele foi lá, se consertou com Deus. Então, tudo é uma questão da gente saber que o Deus que a gente serve é um Deus grande, é um Deus zeloso, é um Deus de amor, mas que é acima de justiça. Que acima de tudo é um Deus de justiça. Mas que quando a gente busca Ele de verdade, a gente deixa o. Quando a gente se arrepende e busca Ele, Ele está ali pronto. O perdão já foi liberado. Mas se a gente não provocar, não for atrás disso, ele não vai ser derramado tão simples por. Deus não vai só me perdoar só porque o perdão já foi derramado, não. Eu tenho que buscar esse perdão. Ontem eu estava conversando com umas pessoas aqui e falando a respeito disso, da pessoa viver a vida aprontando, aprontando, aprontando e depois chegar no último momento e dizer, não, no último momento da minha vida eu vou me entregar para Deus.
Só que tem pessoas que o diabo não dá esse tempo de ficar padecendo numa cama, que nem muitos testemunhos que a gente já viu da pessoa que não servia a Deus e estava lá na cama e no último momento os demônios já estão lá para ir buscar a alma dessa pessoa e a pessoa se arrepender e ser salvo. Eu lembro de um testemunho na época do Bispo Sérgio, daquele senhor que era cachaceiro, e os demônios falando que já estava lá contando os segundos para levar a alma do velho. O velho foi, se arrependeu. O Senhor Jesus veio buscar. E o velho subiu rindo. Imagina esse velho olhando para a cara daquele demônio e rindo. Altares, fica aí. Lembro de outra vez, no caso das esposas lá, que teve um acidente. Aí eu estava na igreja à tarde. A gente ia para o jiu-jitsu. De noite, aí o demônio falando que o acidente não era para matar as esposas dos pastores, era para deixar elas vivas e ele colocar a dúvida, só então elas levarem elas, quando elas já tivessem com a dúvida, para poder perder a salvação. Então, o diabo ele sempre vai mandar alguém para colocar a dúvida. Muitas vezes até alguém que está na fé, que você vai parar e vai pensar, poxa, às vezes a gente diz, não, mas por que que fulano deu ouvido a tal pessoa, a tal palavra? Porque aquela pessoa ali era alguém que estava na fé, era alguém que estava do lado dela e que ela confiava. Esses conselheiros aí tinha essa função, então é mais provável ele dar crédito a quem ele conhece que quem não conhece. Eu estou na igreja, tem um ciclo de pessoas que vão falar comigo, eu vou ouvir, vou pesar as palavras e vou obedecer dependendo do que eu achar. Mas tem aquelas outras que eu vou obedecer porque eu tenho uma confiança maior. Só que cabe o cuidado de eu pesar cada palavra, independente de quem vem, porque o diabo ele sempre vai usar alguém. E a probabilidade de ele usar quem está na igreja vai ser muito maior do que quem está no mundo, porque a nossa guarda, o nosso escudo está levantado para o pessoal do mundo. Mas na igreja, a gente vai e baixa a guarda. Então, não dá para fazer isso. É estar embraçado o escudo da fé, como Paulo fala lá em Efésios. Manter todo o tempo esse escudo levantado, porque na hora que a gente abaixa, a gente fica desprotegido. Oi, terminou, não? Eu concluí, agora é vocês. E eu não estou ouvindo, não. Alguém tem algo a acrescentar, pessoal? Fernanda. Oh, então, é, meditando nesse texto, eu fiquei me perguntando um tempo com relação a esses leprosos. E o texto, ele não nos dá algo muito aberto da, da participação desses leprosos. Eu até demorei, Tic-Teco hoje realmente, enfim, eu realmente demorei, eu li algumas interpretações, tal, mas nada respondia à minha pergunta. O porquê esses leprosos? Deus, as coisas que Deus faz, ele pode fazer como ele quiser. Ele pode usar quem ele quiser. Ele pode fazer as coisas acontecerem do jeito que ele quiser, para que soubessem que os sírios haviam abandonado o acampamento. E aí eu fiquei pensando a situação dos leprosos, a condição deles de humilhação, a vida que eles tinham. Chegou um momento de eu pensar neles apenas como instrumentos, instrumentos para que a informação chegasse é, ao rei, chegasse à cidade. Mas se fossem apenas instrumentos, por que a palavra traria a narrativa deles, né? A narrativa onde eles dizem, onde eles repassam a situação de vida deles, né? Que temos a perder em lá? Vamos permanecer, vamos ficar aqui para morrer. Se formos, também poderemos morrer, mas vamos tomar uma atitude. Então, foi uma atitude do tudo ou nada. A palavra também não diz que eles foram
tomar uma atitude de fé em Deus, porque eles criam que Deus seria por eles, até porque existia também, se eu não me engano, uma crença de que a lepra vinha, né, de pecado, enfim, não posso fazer essa afirmação agora. Mas ele não narra isso, de que eles foram manifestando uma fé em Deus e por isso eles foram. Não, eles tomaram uma atitude de mudança e eles resolveram fazer algo. Aquela posição de eu esperar para morrer, eles não queriam mais aquilo, eles não aceitavam aquela situação de eu vou esperar para a minha vida mudar, eu vou esperar a minha sorte mudar, eu vou ficar aqui porque eu não sei o que fazer, eu não vejo caminho. Não, eles foram para o tudo ou nada. Então, eu acredito que aquela atitude moveu a mão de Deus. E em contrapartida, quando eles chegaram lá, que eles foram, sim, abençoados, Deus conhecendo as necessidades dele, eles foram abençoados por Deus, eles supriram as suas necessidades e creio também que dentro do propósito de Deus, aquele momento de reflexão sobre não está certo o que a gente está fazendo, se continuarmos, algo de mal sobrevirá sobre nós. Isso é o Espírito de Deus, né, que nessa época era chamado dessa forma. É o Espírito de Deus incomodando, conduzindo a gente. Se a gente não está sensível para prestar atenção, a gente se perde. Então, eles foram concordes. A palavra diz que eram 4 homens, e todos concordaram que eles deveriam buscar levar informação que beneficiasse os outros. Então, dentro de toda uma conjuntura de um propósito maior, que não era abençoar apenas eles foram sim usados, eu acredito que muito pela atitude deles. Deus podia simplesmente usar é, Eliseu, usar qualquer outra pessoa e dizer, olha, vão, mas não. Eu acredito que eles chamaram a atenção de Deus por uma atitude de coragem, uma atitude de fé, uma atitude de mudança. Um outro ponto que eu ia falar na hora, mas eu me atrapalhei aqui com os botõezinhos, perdi a vez. Eu acredito sim que a morte do servo foi em decorrência da incredulidade, até porque a palavra confirma isso mais à frente. E por conta da incredulidade, também como exemplo, um exemplo da incredulidade dele, um exemplo da palavra proferida e cumprida. Eliseu disse que ele não iria comer, também não disse que ele iria morrer, mas fica claro a manifestação, porque assim, como também foi dito nesse instante, a minha incredulidade pode contaminar quem está do meu lado. A minha incredulidade pode ser instrumento do diabo naquele momento contra os demais. Deus conhece o nosso íntimo e sabe o que estava dentro daquele homem. Então, eu acredito completamente no propósito de Deus e sim que a morte dele foi por conta da incredulidade da palavra proferida naquele dia. Enfim, é isso que eu estou lembrando agora. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Isis? Se travar, vou desligar o vídeo. Desligue logo o Esse, vídeo, que já está começando a travar. estão me ouvindo bem? Tamo. Deixa eu ver em que internet eu estou conectada, peraí. Depois estou na minha. Esse texto falou comigo de tantas formas, de tantas formas. E eu tive quando as nossas reuniões estavam falhando, não estavam acontecendo, eu me propus a buscar sozinha, a ler sozinha e desmamar de só ler o que a gente se propõe aqui no grupo. E ler mais, e ler além. E esse livro, eu tenho me surpreendido e me divertido tanto. E a gente vê como a palavra de Deus parece um livro grande, mas em relação aos livros que eu já li, é até pequeno. E como é rico a palavra de Deus. E eu me divirto muito. E quando eu li esse cara, que cara otário,
E o profeta diz: olha, você vai ver, mas você não vai comer. E a gente se colocar nessa situação de viver tantas experiências com Deus e se deixar perder por pouca coisa, por não acreditar que Deus vai lhe suprir nas mínimas coisas. E eu fui meditando sobre várias coisas, diversas coisas. Eu lembrei do meu propósito. Não sei nem se pode compartilhar, mas na Fogueira Santa, na primeira vez, eu tinha até uma grana a mais para subir maior, mas Deus me pediu uma coisa muito específica, que foi o dinheiro das compras. Um dinheiro que eu sempre fazia mensalmente. E eu coloquei no altar. E desde então eu vivo o milagre de Deus de que não falta. Nunca faltou, Deus nunca faltou. Deixa eu faltar. Mas eu vejo todo mês o milagre de Deus, sabe? Das mínimas coisas. Naquilo que você coloca a sua fé. E o prover de Deus, ele é para sempre. Para sempre. E eu creio nisso. E sobre várias experiências com Deus. E o que ficou para mim desse texto, resumir, é ser forte e corajoso, que Davi disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso e não desanime. Porque a gente percebe que os problemas da nossa vida vêm para provar a nossa fé, vêm para exercitar a nossa fé. E esse povo passa pela maior das provações, que é a fome. Eu não sei lhe dizer o que é fome, porque graças a Deus eu nunca passei. A gente pode passar de hora de comer, fazer um propósito hoje, mas fome mesmo, a gente não conhece. Uma fome ao ponto de uma mulher cozinhar o seu filho. É o que diz o capítulo anterior. E ela chega para o rei indignada. Eu achei muito engraçado. Ela chega para o rei indignada, porque elas fizeram um acordo. Ela cozinhou o filho dela e na hora de cozinhar o da amiga, a amiga escondeu o menino. Que situação que esse povo estava passando? Era muita fome. E se a fome, que é uma necessidade que, segundo Maslow, é a base da pirâmide, é uma das primeiras necessidades que o homem tem, e mais urgentes, as pessoas não tiveram a capacidade ou de se mover e de se virar para Deus, de buscar nele suprir as suas necessidades, de buscar em Deus passar por aquele momento tão difícil. O que faria mais esse povo se voltar para Deus? Se algo tão duro, tão difícil que é a fome, não conseguiu. E aí eu lembro de uma vigília que eu fui, que tinha lá um espírito lá de resistência. E a gente não pode ser resistente, a gente tem que se quebrantar sempre, e todos os dias. E a gente tem que ter esse cuidado de ser sempre quebrantado, de não achar que a gente sabe tudo. Eu sempre ouvi dizer isso, mas essa palavra me mostrou que realmente a gente não pode acreditar que a gente está salvo. A gente tem que ter fé nisso, mas a gente não pode achar que tá ótimo, estamos suave, tá tudo certo. Eu sou melhor, eu sou santo, eu sou perfeito, porque a gente sempre vai cair nesse espírito aí da resistência, ou de buscar em outras coisas, em outras maneiras, as nossas necessidades não em Deus, e não acreditar que Ele pode nos suprir desde o do mínimo até as grandes maravilhas. E eu percebo que o momento de calmaria na nossa vida, de viver as bênçãos, é o momento da gente buscar mais a Deus e buscar examinar suas escrituras e buscar mesmo na Bíblia, na palavra de Deus, porque vai chegar a prova. E se você não estudou, você não vai ter conteúdo para aplicar naquela prova. E a gente percebe que as coisas de Deus realmente são muito simples. Às vezes a gente tenta teorizar, mas é tudo muito simples. A gente consegue buscar no dia a dia e ver, é, é, ver o ensinar de Deus nas coisas muito simples. Então, eu percebo que quando está tudo calmo, está tudo maravilha,
é um momento que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que meditar mais, que eu tenho que buscar, que eu tenho que jejuar, porque esses momentos são raros, mas eles são importantes. Quando Deus está suprindo, está derramando maná, Ele está suprindo aquele povo para que no momento da tribulação eles tenham fé em Deus e não. No momento da tribulação eles vão comer o filho, eles vão fazer um monte de besteira, vão duvidar e não vão se voltar para Deus. E a gente, meu Deus, que povo burro, como é possível não se voltar para Deus diante de tanta necessidade? E aí a gente deve se questionar que nós somos esse povo. Quais os nossos erros, o que na nossa vida pode se encaixar aí nessa incredulidade, nessa resistência desse povo para a nossa vida. Não vou me alongar, porque realmente talvez eu não vou conseguir passar tudo do que esse texto falou comigo. É isso. Meninas, pelo horário, se alguém queria falar alguma coisa, a gente deixa para sábado, tá bom? E a gente acrescenta. Maiana, indica aí alguém para fazer a oração. Martiane. Dona Martiane, manda ver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, nós entramos na tua santa presença. E desde já, meu Deus, nós te agradecemos por essa meditação, por esse momento, meu Deus, em que o Senhor falou com cada um de nós, meu Pai, em que o Senhor nos ensinou algo. Oh, meu Deus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor coloque dentro de nós, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que venha te agradar, meu Pai. Oh, meu Deus, e que o Senhor tire de nós tudo aquilo que te desagrada, meu Deus. Oh, meu Pai, nós temos consciência, meu Deus, de quando nós tiramos esse momento, meu Deus, para meditar na tua palavra, o Senhor tira de nós algo que não te agrada e o Senhor coloca dentro de nós, meu Deus, o que te agrada. Existe uma troca, existe uma limpeza espiritual, meu Deus. Existe um ponto, meu Deus, inicial, meu Deus, para uma intimidade contigo, e o Senhor tem essa liberdade, meu Pai, para fazer isso, meu Deus. E nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha também nos fortalecer, que o Senhor venha, meu Pai, nos usar, nos capacitar, meu Deus, para te servir, Pai. Nós também oramos por cada uma dessas pessoas, meu Deus, que nos pediram oração, pessoas que ao longo da semana, ao longo dos meses, meu Pai, pediram a nossa ajuda, meu Pai. Nós oramos por essas pessoas, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor venha salvá-las, guardá-las. Nós pedimos, meu Deus, que essas pessoas, meu Deus, possam ter um encontro contigo, possam ter uma experiência, meu Deus, espiritual tamanha, meu Pai, que venha mudar, meu Pai, a vida delas, que elas venham, meu Deus, passar a ter um desejo por Ti. Oh, meu Deus, eu te peço também que o Senhor venha fortalecer cada um de nós aqui do Teu grupo, meu Pai. Meu Deus, eu não conheço a condição espiritual dessas mulheres, mas o Senhor conhece. Meu Deus, e eu creio que todas elas são Tuas servas, são mulheres de Deus, meu Pai. E eu te peço que o Senhor venha fortalecê-las, que o Senhor venha ajudá-las, venha suprir as necessidades. Nós não chegamos até aqui, meu Deus, esse horário em vão. Nós, meu Pai, sacrificamos a nossa vontade, sacrificamos, meu Deus, tudo que nós somos, meu Pai. Essa é a verdade. Nós estamos aqui como ofertas, meu Pai, para o Senhor. E pedimos que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer e nos sustentar até o fim. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, povo lindo, por hoje é só.